Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h49, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. E hoje, 13 de outubro, é aniversário da cidade de Serraria, na Paraíba, Lavras, em Minas Gerais, e Porto Belo, em Santa Catarina. Belíssima cidade, Porto Belo. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. Hoje que é dia do fisioterapeuta e do maquiador. Então, mando aqui beijos para os nossos maquiadores queridos aqui da Rede TV, pessoal que me deixa com uma carinha de 40 anos, já que eu já passei de 50 faz tempo. Amanda Klein e Silvio Navarro não precisam de tanta maquiagem quanto eu. Bom dia para vocês. Mais ou menos. Bom dia, me deixam com carinha de 20, Amanda né, Silvio não precisa, Navarro? agora 32. no meu caso, tá há controvérsias. Não, vocês estão muito bem. Os maquiadores aqui são fantásticos, eles merecem um beijo especial. Merecem mesmo. E você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. E temos um Twitter oficial e um Instagram, o endereço é o mesmo, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos às nossas pautas de hoje. Pauta número 1. Um criminoso perigoso à solta, o que levou o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, a libertar o traficante André do Rap. Pauta 2, eleições municipais. Qual será o resultado das urnas com pouco tempo de campanha, hein? Qual será o impacto do coronavírus nos resultados? O eleitor vai apostar em renovação? Aqui no estúdio com a gente está o promotor de Justiça, Kleber Vasconcelos, professor de Direito Constitucional e Eleitoral. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu agradeço, Luiz, Amanda, Silvio, é um prazer estar com vocês aqui na Rede TV, é uma satisfação enorme. Muito obrigado. A gente vai conversar também via Skype com o cientista político Silvio Grimaldo. Então, duas pautas quentes para hoje e a gente vai direto a Brasília porque a Polícia Federal já pediu a inclusão do traficante, conhecido como André do Rap, na lista de procurados da Interpol. Ele é acusado de vários crimes ligados ao tráfico internacional de drogas. Estava preso, mas acabou sendo solto depois de uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello do STF. A gente vai a Brasília, então, falar com a repórter Renata Teodoro, que tem as informações para a gente. Bom dia, Renata. A gente está sem o retorno da Renata aqui. Infelizmente, não conseguimos ouvir a Renata. A gente vai tentar restabelecer aí a comunicação para ela trazer essas informações. Bom, mas vamos lá. André do Rap, promotor de justiça, professor Kleber Vasconcelos, está aqui com a gente. Condenado já em segunda instância, líder de uma facção criminosa. Estava preso, porque a gente não tem mais a prisão após condenação em segunda instância por conta de uma prisão preventiva, né? Aquela que pode durar no máximo 90 dias, agora por essa lei que foi criada. A gente teve, então vamos lá, o pacote anticrime chegou ao Congresso, nossos parlamentares conseguiram dar uma mexida lá, surgiu um artigo que diz que toda prisão preventiva tem que ser reavaliada a cada 90 dias. Essa prisão não foi reavaliada, e o ministro Marco Aurélio recebeu aí o pedido para libertação e, na mesma hora, deu a libertação e o André do Rap está foragido. Professor, por onde é que a gente começa? Porque é um encadeamento de equívocos e erros, né? Se a gente for voltar à questão do pacote anticrime, a chegada ao Congresso, ele parecia muito bom, mas quando ele passa pelo Congresso, ele é desfigurado. Olha, o que é importante esclarecer é o seguinte: tudo que é feito com pressa, com desatenção, às vezes pode causar um prejuízo. Eu sou muito crítico à atividade do parlamentar que quer aprovar uma norma a toca de caixa. É importante que o legislador, o deputado, o senador, faça a lei com bastante atenção e faça uma redação precisa, porque essa redação vai poder gerar várias interpretações. E aí tem interpretação para um lado, tem interpretação para o outro. Esse dispositivo, ele foi inserido depois da realização da oferta do pacote anticrime pelos parlamentares. Então, haveria necessidade de se discutir qual seria a extensão desse dispositivo na ordem prática. Porque, a verdade, a prisão preventiva ela tem que ser exceção. Então, a regra é responder o processo solto. Então, a pessoa só deve ser presa
se for necessário o encarceramento dele. Então nós temos que ir ao antecedente da norma, ou seja, a norma foi escrita no sentido de não propiciar uma prisão, como regra, de mais de 90 dias. Ou seja, era necessária a prorrogação dessa preventiva? Era, mas não foi. Então nós temos que ir ao antecedente. Era necessária? Só porque escoou os 90 dias ele deve ser solto? A minha opinião é a seguinte: existe aqui o Instituto da Informação em Habeas Corpus. Qual é esse instituto? Que o juiz, que o desembargador ou ministro, assim que recebe o habeas corpus, deve notificar o juiz e verificar o porquê que ele não prorrogou a prisão. E não simplesmente, automaticamente, colocá-lo em liberdade. Para ele fazer um juízo de valoração se há necessidade dessa prisão ou não. Porque às vezes pode dar numa situação como essa. Então é prudente, na minha opinião, respeitando a decisão do ministro Marco Aurélio, que o Supremo Tribunal Federal notificasse o juiz de primeiro grau e verificasse por que você não prorrogou. Foi propositadamente ou você esqueceu? Ainda existem os motivos da prisão preventiva? Se ainda existem os motivos da prisão preventiva, nada impede que o Supremo Tribunal Federal convalide em sede de habeas corpus essa necessidade. Faltou um pouquinho de bom senso na condução desses trabalhos, porque direito não é matemática. Bom senso é uma delicadeza. Podemos só ir a Brasília rapidamente? Claro. E hoje eu estava olhando a imagem da sessão da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que avaliava o pacote anticrime, e na hora que chega nesse artigo, os parlamentares, esse artigo aqui fica discutindo. Foi o seguinte, vamos aprovar assim na comissão e lá no plenário a gente revisa. Ninguém revisou. Renata Teodoro tem as informações sobre a libertação do André do Rep. Renata. Oi, Lacombe, bom dia para você, para todos aí da mesa e para quem está acompanhando a gente. Pois é, Lacombe, André do Rep estava preso desde setembro de 2019 e foi solto na manhã de sábado após uma decisão do ministro Marco Aurélio aqui do STF. Ele tem 43 anos e é apontado como um dos chefes do primeiro comando da capital, o PCC. E aí Marco Aurélio se baseou em um artigo do pacote anticrime, como vocês estavam comentando aí no estúdio, e entendeu que o traficante estava preso por tempo maior do que o legalmente permitido. Mas aí em seguida o ministro Luiz Fux, que é o presidente aqui do Supremo, ele revogou essa decisão para que André do Rep voltasse à prisão. Fux disse que a soltura de André do Rep poderia causar grave lesão à ordem e à segurança por se tratar de um criminoso de alta periculosidade. Por tráfico internacional de drogas. Agora o ministro Luiz Fux, ele vai levar esse caso para ser julgado aqui pelo plenário. O julgamento deve acontecer amanhã. E lembrando que agora a polícia está em busca do traficante. É com você, Lacombe. Obrigado, Renata, pelas suas informações. Silvio Grimaldo. Não. Silvio Grimaldo será o nosso Silvio Navarro. Ele vem já já. Ele vem já já. Dois Silvios no mesmo programa vai dar confusão. Vai dar confusão. Não vai não. Metade do Supremo Tribunal Federal acha que é Deus, a outra metade tem certeza, né, Lacombe? Agora, tem um ponto aqui que eu queria colocar, e a minha pergunta é para você, professor, dentro daquela construção que você estava colocando agora há pouco, são 79 decisões, não é uma. São 79 casos. Né? Então, acho que a partir do momento que o ministro... E o Marco Aurélio julgou e liberou sem provocar o juiz de primeira instância. Queria ouvi-lo. Olha, muito se ouve acerca do Supremo Tribunal Federal, uma crítica. Eu, particularmente, entendo que o Supremo Tribunal Federal deva se reservar assuntos meramente constitucionais, das ações diretas de inconstitucionalidade. Só que o Supremo Tribunal Federal ficou mais uma instância da justiça brasileira. A partir daí, ele tem competência para apreciar habeas corpus. A ideia é a seguinte, toda vez que o Supremo Tribunal Federal tem protagonismo pela individualidade dos seus ministros, isso não é bom para a sociedade. O Supremo Tribunal Federal, por si só, é um colegiado. Então, é imperioso, é importante que nós valorizemos o colegiado. Decisões como essa deveriam ser levadas ao colegiado. Porque agora
vem uma enxurrada de críticas ao ministro Marco Aurélio. Ontem foi o ministro X, anteontem o ministro Y. Então é importante que os ministros do Supremo Tribunal Federal, Silvio, se deem conta da importância do colegiado. Puxa, por que o habeas corpus não poderia ser julgado amanhã, como será julgado? Isso evitaria a exposição do ministro do Supremo Tribunal Federal nesse contexto. 2 ou 3 dias não faria diferença no caso concreto. Então, é importante a valorização da ideia de colegiado do Supremo. O Supremo só tem a perder com a ideia, com a questão de monocratização, de individualização das suas decisões. Ainda bem que o Luiz Fux concorda com o senhor, novo presidente do STF, aparentemente. Concorda. Professor, eu acho que é importante a gente frisar algumas coisas e fazer algumas ressalvas. Primeiro, a decisão do Marco Aurélio Melo, goste-se ou não dela, é uma decisão legal. Ela está amparada pelo artigo 316, aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente Bolsonaro. Então, há uma responsabilidade em cadeia e uma sucessão de responsabilidades que a gente tem que levar em consideração. O ministro Marco Aurélio responde, poxa, mas o juiz, sabendo desse novo artigo, não renovou a prisão, o Ministério Público, a Polícia Federal não provocaram, não pediram a renovação da prisão, então ele diz que eles é que foram equivocados. Eu gostaria que o senhor comentasse isso também sobre o artigo 316, quando ele foi desenhado, incluído no Código de Processo aprovado, no Código de Processo Penal, ele tinha em mente principalmente proteger aquela população vulnerável que não tem normalmente direito a tantos recursos e às vezes mofa nas cadeias, nas masmorras brasileiras, sem sequer uma primeira condenação em primeira instância. Obviamente não é o caso do André do Rep, que é um preso perigoso, mas é o caso de, sei lá, 40% da população carcerária que é feita de presos provisórios. Então a lei foi desenhada para proteger esse contingente mais vulnerável, mas acaba beneficiando os ricos e poderosos que têm os advogados caros e chegam até a última instância. Você acha realmente que os nossos parlamentares colocaram esse artigo pensando nos pobrezinhos? Eu vou discordar. O presidente Bolsonaro tinha a prerrogativa de vetar, não vetou. Foi avisado pelo então ministro Sérgio Moro que ele deveria vetar esse artigo, também não vetou. Né? Então eu acho que assim... Não tem como a gente acreditar que os nossos parlamentares realmente pensaram... Eu tenho certeza absoluta que nem você acredita nisso. Não é questão... Não é possível. Nem você acredita nisso. É a questão de um fato. Isso poderia ter vetado, não foi vetado. Foi aprovado pela maior parte do Congresso, é uma lei. Eu só estou querendo dizer que o Marco Aurélio não é uma decisão ilegal, é uma decisão legal, está amparada pela lei. Não, acho que não deve, certamente não foi a melhor decisão pelas suas consequências nefastas, que é a soltura, obviamente, de um líder do PCC, que é um absurdo. Eu tenho certeza que os parlamentares pensaram neles, naqueles todos que estão implicados em casos de corrupção. Eu não sei no que eles pensaram, Lacombe, mas que é fato que existe um grande contingente da população carcerária que é de presos provisórios, que nem sequer foi condenado na primeira instância, o que o professor Clever havia falado aqui, né? Quer dizer, a prisão preventiva não pode ser prorrogada indefinidamente, ela tem que ser reavaliada. Eu queria a sua opinião, professor. Você usou uma frase muito feliz, Amanda, que é um problema em cadeia, eu anotei aqui. Eu digo que faltou bom senso em cadeia. Bom senso do legislador no sentido de editar uma norma que fosse mais abrangente, mais avaliada. Então, na hora de se realizar a adição desse artigo 316, no que diz respeito aos 90 dias, deveria o legislador não só avaliar a questão matemática 90 dias, mas a razão se é necessária a medida. Vamos ver o que o Silvio falou. Nós tivemos dezenas de decisões... 79 para 79. E por que só agora, na 80ª decisão, é que nós estamos discutindo? Porque foi um traficante internacional de drogas. Que já está foragido. Nas outras vezes, ninguém falou nada. Agora eu vou cutucar a imprensa. Também não falou nada. Só agora. Por quê? Porque o caso é excepcional. Exato. Porque o caso é excepcional. Então, essa Caso excepcional, professor. Estamos falando do líder do PCC. Então, excepcional de gravidade. Excepcional de gravidade. Sim. É uma exceção de gravidade, uma coisa que escandaliza. Então, essa ideia escandalizadora de colocar um líder do PCC fora da cadeia é escandalizadora. Esse caso excepcional é um caso que precisa ser avaliado com cuidado. Exato. E não pela, digamos assim, pela capa do processo.
mas sim pelo seu conteúdo. E o conteúdo nós temos um traficante, nós temos uma pessoa perigosa que não pode ser colocada em liberdade, ainda que haja a superação desses 60 dias. Ah, mas aí a impetração do habeas corpus serve para quê? Para avaliar, para o Poder Judiciário avaliar se é o caso de fazer uma correção de rumo na decisão daquele juiz de primeiro grau. Porque está se falando em justiça. E a justiça não é só a do primeiro grau, é a do grau supremo também. Ou seja, é poder, dever do Supremo Tribunal Federal zelar pela proteção da sociedade. E não deveria, por uma canetada, sem ouvir o juiz de primeiro grau, soltar uma pessoa perigosa, não, que obviamente com isso, fugiu do distrito da culpa. Fugiu do distrito da culpa. Eu concordo que ele não tem que ficar solto, isso é óbvio. Só o presidente da corte, Luiz Fux. Não tem juiz. Se a gente parar para Supremo. pensar, assim, usando esse artigo foram 80, né, mas foram milhares, acho que cerca de 30 mil por conta do coronavírus, né? Liberaram esses presos e 2 líderes de facção criminosa também, na mesma hora, foram soltos. E o Fabrício Queiroz não estava nem foragido, dizem que estava foragido. Não, estou dizendo que não deva ser investigado. Não, é porque ele foi solto com base já na que você Covid, desencavou, vamos pra lembrar, são 75 assessores parlamentares de 27 deputados estaduais do Rio que devem explicações à Justiça. Né? Aguardamos as explicações de todos eles, não apenas de Flávio Bolsonaro, nem só do André Fabrício Siciliano, Queiroz. né? Também acho. Que movimentou, acho que todos... sim, os assessores dele, André Siciliano, 50 milhões. Verdade. 50 milhões, André Siciliano. Retomo aqui a nossa conversa sobre a libertação do traficante André do Rep, numa decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Mello. E a gente não estaria aqui discutindo tudo isso se a PEC da prisão após segunda instância estivesse andando no Congresso. Está lá parada. Né? Rodrigo Maia não tem se mexido para aprovar essa PEC, para que a gente tenha finalmente, né, um Brasil que realmente combata a impunidade. Porque você tem lá tantos recursos, mas tantos recursos, que fica complicado. Professor, o senhor é a favor da prisão após condenação em segunda instância ou contra? Eu não sou a favor da prisão automática. Eu sou a favor da avaliação de cada caso concreto. Nem sempre aquele que é condenado em segundo grau deve ir para a prisão se não houver motivo para tanto. Nós não podemos analisar, mais uma vez, o direito como matemática. É igual a questão dos 90 dias. Todo preso, toda pessoa que não tem uma prisão reavaliada em 90 dias deve ser solto automaticamente? Não, tem um antecedente lógico. É necessário o encarceramento dele ou não? Então, essa automaticidade, colocar todos os condenados em segundo grau na prisão, eu não vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos, sim, a necessidade de encarceramento daquele que precisa ser preso. A generalização no direito causa esses tipos de problema. Nós estamos discutindo aqui a questão desse suposto traficante, suposto entre aspas. Ele é condenado. Não, é um traficante condenado, ele é líder do PCC. Suposto traficante. Em duas instâncias. A maior facção criminosa do Brasil. É que eu, como técnico, eu não posso falar que ele é traficante porque não tem uma condenação transitada em julgado. Não defender bandido, não tem como defender. Pelo amor de Deus, eu não vou defender bandido nunca porque eu sou promotor de justiça. Mas eu não posso falar traficante porque ele não foi condenado definitivamente ainda. Mas a ideia é verificar o antecedente lógico. Eu entendi completamente o que a Amanda falou aqui. Ela não está defendendo, obviamente, o traficante. Exato. Óbvio, eu entendi muito bem isso. O que eu estou falando é o seguinte, cada caso concreto deve ser tratado na sua particularidade. É caso de prisão? Decreta prisão. Não é caso de prisão? Responde em liberdade. Agora, se nós colocarmos todas as pessoas condenadas em segundo grau por furto de chocolate na cadeia, isso vai gerar um problema grande. A justiça não é uma conta de mais ou uma conta de menos. Quantos por cento, professor, quantos por cento dos presos furtaram chocolate? Eu não tenho esse número. Então. Pois é, a maioria cometeu crimes muito mais graves. Então, esses que cometeram crimes graves que fiquem presos. Mas às vezes esses casos chegam ao Supremo, né? De roubos módicos. Tem um que tá na rua agora, né? Furtou uma bermuda, recente, quis devolver a bermuda e eu não me lembro qual foi o juiz do STF que impediu, que manteve a prisão. Eu acho que absurdo. essa ideia de falar
olha, tudo deve ser tratado desta forma ou daquela forma. A sociedade precisa de proteção e o guardião dessa proteção máxima é o Supremo Tribunal Federal. Ele tem que estar de olhos bem atentos e dentro, mais uma vez, da colegialidade dele, decisões plurais e não decisões monocráticas, dar o tom e a segurança jurídica que nós esperamos para a nossa sociedade. Esse é o papel do Supremo. Eu sou admirador das decisões do Supremo, mas também sou crítico em algumas delas, como essa, com todo respeito ao ministro Marco Aurélio. Mas é importante que haja uma correção de rumo e agora o sujeito que declarou que ficaria no distrito da culpa sumiu. Somos um país que protege demais quem comete crime, professor. Disso não eu há... concordo. Mas também, por outro lado, lá com... É uma infinidade... O senhor realmente acha que o Gilmar Mendes é um guardião da Constituição? O que o Dias Toffoli, o senhor realmente acha isso? É difícil fulanizar, Eu não posso fazer uma Silvio? avaliação abstrata, né? Porque aí eu vou estar politizando a discussão. O que eu analiso é em caso concreto, aquela ou esta decisão. Eu, como constitucionalista, estudioso do Supremo e do direito constitucional, eu não posso generalizar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Generalizar. O senhor realmente acha que o Gilmar Mendes protege o cidadão de bem, que paga imposto, o brasileiro de bem, que o Dias Toffoli protege? O senhor realmente acha isso? Que eles não criam uma sensação de impunidade, porque é tanto processo que chega ao STF Eu e sempre prescreve. prefiro dizer o seguinte, eu não sou corregedor aqui nesse balcão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sou avaliador das decisões técnicas. Eu não posso aqui, como promotor de justiça e como professor de direito constitucional, generalizar um comentário para o Supremo Tribunal, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que analisar no caso concreto. Qual foi a decisão? Essa decisão está correta? Essa decisão está incorreta? Essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello faltou um pouco de bom senso, repito, no sentido de ouvir o juiz de primeiro grau e analisar a periculosidade do sujeito que está envolvido nesse crime. Se fosse uma outra situação, dentro da 79 que você falou, que ninguém deu bola, É porque não teve um efeito porque não tão teve nefasto, uma repercussão, né? porque não era o traficante. Porque era o Fabrício Queiroz, não era um traficante perigoso. Essa também teve bastante né? repercussão. Agora, só para fazer o outro lado, eu concordo com o professor, né, quando o senhor fala que tem que avaliar as decisões tecnicamente, até porque ministros como o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, eles têm um papel importante também de estabelecer pontes com a política e coordenar um processo, por exemplo, o ministro... Ministro do Supremo Tribunal Federal tem que fazer ponte com a política? Estabelecer diálogo com outro Mas poder, a Praça dos Silvio, Três Poderes estabelece uma que ponte os poderes são institucional. ímpares. Mas eles Harmônicos e dialogam. Legislativo, executivo e judiciário. Bom, o que o ministro do Bolsonaro Supremo estava Tribunal fazendo Federal na tem que casa fazer do política. Toffoli outro dia, abraçando, almoçando, jantando, Aí é uma assistindo questão a jogo da de indicação futebol? do Não, eu estou juiz. falando enquanto papel institucional. Os ministros e os poderes têm esse papel de dialogar institucionalmente. Aliás, a gente chegou perto de um precipício, de uma crise institucional que foi importante manter esse diálogo entre Supremo, Poder Executivo e Congresso. É nesse sentido que eu estou falando. E aí eu não acho que a gente tem que fulanizar, esse ministro é péssimo, aquele ministro é péssimo, não. É decisão por decisão, sim. Todos eles são passíveis de crítica, todos eles, todos os 11, e algumas vezes de elogios também. Eu gostaria de ver juízes que só se manifestassem nos autos, que não dessem entrevistas, que não dessem opinião. Acho que isso atrapalha muito. Eu acho que o papel institucional de um ministro do Supremo Tribunal Federal é muito importante, principalmente no sentido de abrir uma interlocução na realização da norma. Porque como os ministros eles estão ali lidando com um caso prático todo dia, é importante que o Congresso Nacional abra espaço para ouvir a opinião dos magistrados no sentido de fazer uma norma que vá proteger a sociedade. Então, como os magistrados lidam diariamente com o problema, nada melhor do que consultá-los para verificar qual é a melhor saída na resolução, na criação de uma norma. Esse é o papel importante de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de nós, do Ministério Público também, discutirmos, dialogarmos com os deputados federais e senadores, no sentido de fazer normas, de realizarem normas com mais assertividade. Esse é o papel importante de uma república, discussão institucional. Agora, sobre caso concreto, eu acho que nessa situação o ministro julgador ele tem que se recolher a sua individualidade, no caso do Supremo, a sua colegialidade e resolver a questão. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, num tweet sobre o assunto
do qual a gente está tratando aqui, Ayrton Borges, ao derrubarem a prisão em segunda instância para soltar o ladrão-mor, está causando, como você gosta de chamar o ladrão-mor? Não é? Ex-presidiário? É. Está causando toda esta celeuma. Marco Aurélio foi um instrumento da modificação esdrúxula que o plenário fez, inclusive com o voto dele e ainda sendo ele o relator. O que o senhor achou dessa decisão do Supremo? Aliás, promotor, professor, já que a gente... Né, porque é o texto que a lei estabelece, que o caso só é considerado, tem que ser julgado até em última instância, ou não, a prisão após segunda instância já poderia ser reconhecida, mesmo com a Constituição de hoje? É caso a caso, né, como o senhor disse agora. É caso a caso. Que é o que defende o Nunes Marques, né? Ele quer ser chamado de Nunes Marques, o indicado ao STF. É aquela coisa, o ruim da justiça é a generalização. Nós não podemos generalizar. O Supremo Tribunal Federal tem os instrumentos das súmulas vinculantes, das decisões de controle concentrado em ações diretas de inconstitucionalidade. Esse ponto é importante, essa generalização, mas generalização em abstrato, de teses. Agora, não de casos peculiares. Como a prisão é um caso peculiar, ela só deve ser decretada em necessidade, essa necessidade tem que ser avaliada no caso concreto. No caso concreto. Sobre essa decisão do ministro Marco Aurélio, mais uma vez eu insisto aqui, Amanda, eu acho que faltou um jogo de cintura no sentido de, primeiro, consultar o juízo de primeiro grau, 2, e levar o caso ao plenário. Aliás, o caso vai ser julgado amanhã. Amanhã. Então, são duas medidas que militam ao bom senso. Consulta do juízo de primeiro grau e homenagem à colegialidade. Então, eu acho que nesse ponto é um grande aprendizado que o Supremo Tribunal Federal levou desse caso concreto, né? Bom, o caso vai ser julgado amanhã no plenário do STF, já com o André do Rep. Sabe-se Deus onde, né? Diz que foi para o Paraguai. De lá para onde ele foi também, se está lá ou se foi para outro lugar, vai ser difícil saber agora. Lembrando que ele ficou 5 anos foragido. 5 anos foragido. Foi uma prisão bem complicada. Partimos para a nossa pauta número 2, eleições municipais. E dessa pauta participa também o cientista político Silvio Grimaldo, por Skype, já está ali se posicionando. Então eu faço a primeira pergunta para o professor Cléber Vasconcelos. Essa foi uma eleição, está sendo, né, com um tempo de campanha mais curto. De que modo, e também com restrições a comícios, né, aquela campanha presencial daquele candidato percorrendo ali os bairros, apertando mão, tudo isso está restrito. De alguma forma, isso vai influenciar nos resultados ou dificilmente? Olha, eu acredito que o índice de abstenção possa ser um pouco maior do que o da média das últimas eleições. Somando votos brancos, votos nulos e abstenções, o índice de uma eleição nacional de não comparecimento às urnas ou não manifestação do voto gira em torno de 38%. Ou seja, 38% não escolhe candidato, porque se absteve, votou em branco ou votou nulo. Eu acredito que esse índice seja um pouco maior nesse ano de 2020. Mas, por outro lado, nós temos a possibilidade da campanha eleitoral, respondendo agora a sua pergunta, Luiz, realizada pela internet, pelas redes sociais. Então, ainda que haja uma restrição nas ruas, é possível a realização de live-mícios, né? Hoje muita gente faz live, a live-mício é permitida desde que não envolva artista, né? E a interação entre candidato e eleitor via, enfim, as redes sociais que existem no Brasil. Eu acho importante isso, essa possibilidade de participação popular por essa via remota. Eu acho que tem algumas questões importantes, né, que são novidades nas eleições municipais. A gente já teve as cotas para as mulheres, né, 30% financiamento do partido, isso desde as eleições de 2018. A gente tem a novidade agora, cota para negros, né, a equiparação entre negros e brancos, financiamento, tempo de TV, os partidos têm que prever isso também. E a gente tem o fim das coligações proporcionais para vereadores, tanto que a gente vê uma enxurrada de candidatos, um número maior do que nos outros anos, porque os partidos tentam carrear votos dessa maneira, pelo menos se não elegem um candidato, mas usam isso para puxar votos para os seus vereadores. Como é que isso deve influenciar, esses 3 temas devem influenciar nas eleições municipais, a seu ver, professor? Olha, eu dou destaque para essa questão da proibição das coligações partidárias em eleição proporcional.
As majoritárias para prefeito e vice podem realizar as coligações, as proporcionais não. Isso vai gerar uma necessidade de reinvenção dos partidos políticos. Porque hoje, muitas vezes, o jovem ele não está muito atento aos partidos, ele fica mais ligado nos movimentos. E os movimentos não são partidos políticos de fato e de direito. Então, o que está acontecendo? Os jovens, do modo geral, eles não têm mais essa fidelidade com o partido político. Eles procuram valorizar o anseio ideológico dele em personagens políticos individualizados. A eleição proporcional sem coligação propicia que o partido político mostre para que veio. Ou seja, mostre a sua cara, mostre a sua ideologia, o que ele defende. Isso é importante. Então eu espero que o partido político hoje, nos municípios, revele a sua cara, revele a sua ideia. Isso é importante. A valorização da individualidade partidária para as eleições proporcionais. E a partir daí, também, candidaturas femininas, candidaturas masculinas, candidaturas por opção de gênero, candidaturas por questão de cor da pele, enfim, esses temas que são temas que estão em voga no mundo aí. Vou colocar uma questão, podemos chamar o meu xará Silvio para a nossa já está com a conversa? gente, cientista político. Silvio Navarro, Silvio Grimaldo vai fazer uma pergunta de Silvio para Silvio. De Silvio para Silvio, tudo bem? Eu queria... Me chamem de Grimaldo, aí facilita. Boa ideia. Queria pegar aqui um gancho, então, do que o professor Clever falou sobre reinvenção dos partidos políticos, né? A gente passou muito tempo vendo um partido político tomar o Brasil de assalto, que foi o PT, né? Com aquele projeto de poder que, enfim... Eu não vou nem me alongar aqui, porque todo mundo sabe o que eu penso exatamente sobre o PT e sobre aquele ex-presidiário que está solto agora. Mas a minha pergunta para você, Silvio, é a seguinte: até que ponto você acha que essas eleições elas vão ser uma espécie de reflexo de 2016, mostrando o ocaso do PT, o ocaso do lulismo? Certo. Bom, essa é a esperança de muita gente, né, Silvio? Que essas eleições só confirme a catástrofe eleitoral que foi o PT em 2016. Tá? O PT em 2016, as eleições, a gente precisa lembrar que ele perdeu, se não me engano, metade das prefeituras. Ele caiu de 620, acho 650 prefeituras que tinha, para pouco mais de 300. Tá? E a imagem do partido não melhorou muito desde lá. Tá? Pelo contrário, a coisa piorou enormemente com a derrota do Haddad nas eleições para presidente. Agora, é difícil de prever se isso acontecerá ou não, porque o PT ele pode até não estar assim, no auge da sua força eleitoral, e hoje o PT faz uma força eleitoral muito grande, mas ele é uma força muito forte, ainda hoje. É só ver dois fatos. O primeiro, essa discussão que vocês estavam tendo anteriormente, a soltura do chefe do PTC, ela é obviamente um reflexo do movimento, o aparato petista para livrar o Lula da prisão de segunda instância. Tá? Todo o STF foi movido para isso. Então, a força do PT, ainda que não seja uma força eleitoral, ela é gigantesca dentro das estruturas podres do Estado. O segundo fato que a gente tem que levar em consideração é que o PT, ainda hoje, no governo Bolsonaro, é o partido conciliado, né? Mas tem membros do partido, né, em cargos comissionados do governo federal. É o primeiro partido com mais cargos comissionados dentro do governo do Jair Bolsonaro. Então, assim, o PT ele tem uma capacidade de conquista do Estado muito forte que não necessariamente reflete ou precisa da sua capacidade eleitoral. Tá? Então, é óbvio que os diretórios municipais, as prefeituras, são importantes para a retomada do PT, né, ao governo federal. Foi assim, por exemplo, que o PT conseguiu, né, criar os mecanismos de drenagem de dinheiro e recursos para construir suas campanhas. Eu lembro que aconteceu lá em Santo André, nos anos 90, depois dos anos 2000.
Então, o PT ele tem uma capacidade muito grande de articulação, ainda tem poder político muito forte, né? E é um partido muito resiliente. O PT soube esperar 30 anos para tomar o poder, né? E ele pode esperar de novo. Então, eu acho assim, não dá para subestimar o Partido dos Trabalhadores só porque eles estão muito queimados eleitoralmente, né, ultimamente, nesses últimos anos. Silvio, quando e em que situações, assim, historicamente, os eleitores tendem mais a buscar uma renovação? Você consegue analisar isso? Lacombe, isso é difícil. A gente teve esse processo de buscar uma renovação da política, né, com o nome do impeachment e aquela exaltação que tinha com o governo do PT. Né, já era muito tempo dentro do Estado e as políticas econômicas catastróficas da presidente Dilma levaram esse cansaço, mas eu acho que ele é um fenômeno típico de classe média. E muito ligado a índice de consumo, etc. Então, eu acho que quando a classe média está muito satisfeita, consumindo bem, ganhando bem, o câmbio está baixo, etc., eu acho que esse movimento de mudança e renovação dos quadros, ele tende a arrefecer um pouco. Grimaldo, é a Amanda falando agora, bom dia. Eu queria saber que papel você atribui aos padrinhos políticos, né? Porque as pesquisas indicam que candidatos apoiados em São Paulo, pelo menos, por Bolsonaro, Lula ou Dória, não teriam voto da maioria dos eleitores. Como é que deve ficar? Acho que os dois movimentos, né? Tanto o bolsonarismo quanto o lulismo, que papel eles exercerão nas eleições municipais? Até pegando um pouco carona na sua resposta anterior, né? A antipolítica e a renovação vem muito forte a partir das eleições municipais de 2016, notadamente com a eleição do Dória no primeiro turno aqui em São Paulo. Então, você acha que esse não será um movimento nessa eleição, que figuras do establishment ou que procuram a reeleição tendem a ficar em voga? Não, eu acho que os candidatos que procuram a reeleição, a maior parte deve acabar se reelegendo, porque ele tem, normalmente, o controle do partido, que é o controle do dinheiro. Tá? Então, eles já estão em vantagem, tem o controle de listas, etc. Então, eles já saem, normalmente, em vantagem. A questão dos padrinhos, é difícil também analisar isso dessa maneira, mano, porque você tem que considerar, assim, bom, o Dória, ele é um padrinho. Quem são os candidatos que ele já conseguiu eleger na vida dele? Né? Ele seria eleito sem o tal Pulso Dória, né? Sem ele ter virado bolsonarista desde criancinha nas últimas eleições. Né? Então, eu não sei se ele é um padrinho político. Agora, essas eleições de agora, elas são eleições locais. Né? E por mais que tenha tido alguma renovação e um sentimento de renovação política a partir de 2013, 2016, as eleições elas são muito influenciadas pelo cenário local. Tá? E nessas localidades, vamos dizer assim, os antigos coronéis, os danos da política, ainda tem uma força muito grande. Né? Tanto o bolsonarismo quanto o petismo tem uma dificuldade muito grande de entrar nesse cenário. É só você ver onde estão os candidatos bolsonaristas nas capitais, agora nessas eleições. São pouquíssimas capitais que têm candidatos que são bolsonaristas, no sentido do seguinte, que eles surgiram dentro do movimento conservador, cresceram dentro desse movimento, né, e se articularam com o governo federal ou com o partido do presidente, não tem partido agora, mas enfim, né, com o presidente, para lançar suas candidaturas. Isso não existe. O caso, por exemplo, de São Paulo, né, pergunta para qualquer bolsonarista ou para qualquer conservador se o caso do candidato apoiado pelo presidente da República, Celso Russomano, é um candidato bolsonarista. Não, ele está repetindo aquele fenômeno de 2018 dos oportunistas, que entraram na onda conservadora, na onda bolsonarista, estão se lançando. Mas isso não foi articulado. Né? Não foi feito um trabalho para lançar vários candidatos bolsonaristas em várias capitais. É um movimento até que eu também não entender como o governo pode sentir o apoio das capitais. Então, como eu estava dizendo antes, o bolsonarismo, ao contrário do PT, né,
ele é uma força eleitoral muito forte, mas ele não é uma força política tão forte, organizada, estruturada, seja uma ação com começo tem que ter chamados resultados. É feito muito no improviso, não tem organização nenhuma, sem estrutura. O bolsonarismo até hoje tem um sentido. Tá? Então o bolsonarismo é uma força difusa. E é difícil medir isso, porque aparecem bolsonaristas de última hora. Tá? E o petismo, né, o lulismo, a logomarca, né, a marca do Lula acabou, né? O Lula está querendo oferecer apoio para um monte de candidato. Não, por favor, não. Ô Silvio, daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa. Vamos botar também na conversa o promotor Cléver Vasconcelos, professor de Direito Constitucional e Eleitoral. Retomamos a nossa conversa aqui. O Silvio Grimaldo falava sobre a participação de lideranças nacionais, do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidiário, como gosta de dizer o Silvio Navarro, Lula, que ninguém quer o apoio dele. O presidente está sem partido, quer dizer, teoricamente ele não tem candidatos do próprio partido, porque ele não tem partido no momento. A gente tem no Rio, por exemplo, um apoio ao Crivella, mas tem o Luiz Lima, deputado federal do PSL. Professor, qual é então o papel, de que maneira funciona a ideologia e o papel desses líderes nacionais nas campanhas, nas eleições municipais? Olha, a eleição municipal é muito peculiar, porque ela envolve um interesse pontual, que era o ser prefeito. E essa junção, essa coligação majoritária, ela envolve interesses daquela comunidade, que muitas vezes são diferentes dos interesses nacionais. Ou seja, as coligações majoritárias de prefeito e vice-prefeito são realizadas conforme o sentimento que rege aquele momento o município. Eu chamo isso de ideologização de ocasião. As pessoas fazem junções eleitorais, coligações eleitorais, para acomodar interesses momentâneos, porque a eleição estadual e a eleição nacional é só daqui a 2 anos. Então, esse interesse momentâneo pode mudar daqui a 2 anos. Então, existe aqui uma ideia de acomodação provisória de interesses com a finalidade específica de eleger prefeito, vice-prefeito, preponderantemente, e depois avaliando a questão da eleição proporcional, que vai ser acomodada conforme as eleições dos prefeitos daquela cidade. A partir daí, uma eleição estadual ou uma eleição nacional é um capítulo seguinte que vai ocasionar uma nova acomodação de interesses. Então, muitas vezes, nós esquecemos de valorizar a ideia, o propósito, e valorizamos o interesse momentâneo. E o propósito e a ideia fica para um segundo momento. Isso que me assusta. Essa ideia de banalização da opção, banalização do que você é, banalização da autenticidade. Essa banalização da autenticidade é que traz o cansaço ao eleitor e ele vê o desejo de renovação. Você falou em opção de trocar, de como é que a gente vai trocar, renovar? É o cansaço. O eleitor cansa. E às vezes ele cansa dessa manipulação que ele sofre por acomodação de interesses momentâneos. A gente está com uns probleminhas no sinal com o Silvio Grimaldo, cientista político, que está lá no Paraná. Vou fazer o seguinte, Grimaldo, quando você estiver por São Paulo, a gente convida você vem aqui à nossa bancada para a gente ter o seu conhecimento aqui sem esses picotes aí que ficam dificultando um pouco a compreensão da gente. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e até uma próxima. Boa tarde para você. Eu que agradeço, Lacombe. Boa tarde para você. Silvio Navarro agora, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a derrocada do PT, já falamos um pouquinho, o Silvio Grimaldo fez uma brincadeira com o apoio do Lula, ninguém quer nessas eleições, né? É verdadeira. Eu queria colocar mas a gente tem o PSOL crescendo. Eu queria colocar essa questão aqui até para professor Cléver, para Amanda, para a gente tratar bem rapidamente, que é o seguinte, há um reposicionamento da esquerda. Eu acho que isso é nítido. O PSOL é maior do que o PT hoje em São Paulo, o Guilherme Boulos é muito maior do que o Gilmar Tato. Eu acho que no Rio de Janeiro você tem Marcelo Freixo muito maior do que qualquer Benedita. No Maranhão, Flávio Dino do PCdoB é maior do que o PT. Em Porto Alegre, Manuela Dávila é maior do que o PT. Isso só para citar
algumas cidades, alguns pontos. Eu queria ouvir. Em Recife, João Campos, né? João Campos, à frente de Marília Reis. Silvio Navarro levantou aqui uma questão que é o crescimento, a derrocada do PT e o crescimento de PSOL, né, PCdoB. O professor Kleber responde. Eu acho que ficou essa marca do que se passou anteriormente, da corrupção, do desvio do dinheiro público, dos financiamentos de campanha irregulares, por isso que a pessoa jurídica hoje não pode mais doar para a campanha política, mas eu vejo com uma ideia de pulverização. Então aquele fiel do lado mais esquerdo, né, ele vai buscar meios alternativos. E aonde estão esses meios alternativos? Os candidatos aí aos municípios vão buscar vão querer conquistar esses eleitores que eram desse partido que governou o país durante 13, 15 anos aí, né? Então, vai da criatividade de cada candidato buscar alinhar o discurso para verificar se tem espaço para esses eleitores mais de esquerda. E aí, existem partidos alternativos, né? E, obviamente, cada eleitor vai se afinar conforme o discurso daquele candidato. E é um erro da esquerda, só uma frase para terminar, não ter formado uma frente ampla, usando já como laboratório as eleições municipais desse ano para tentar fazer algo em 2022. Vai sair em frangalhos, enfraquecida assim e dividida, tanto que o Freixo tirou a candidatura dele no Rio. Já fez isso nas eleições presidenciais também, né? Tinha que ter. O PT tem que ter um gesto de humildade e pelo menos tentar formar uma frente ampla de esquerda se quiser ter qualquer chance nas eleições. Eu agradeço muito a participação do professor, o promotor de justiça Kleber Vasconcelos. Volte sempre. O senhor é muito bem-vindo aqui ao Opinião no Ar. Muito obrigado. Eu agradeço a qualidade dos debatedores. Fico muito satisfeito, muito feliz. Obrigado. Hoje a gente tratou de 2 assuntos e o segundo assunto foram as eleições municipais. Então, um recado, olha, escolha bem seus candidatos. Prefeito e vereadores são os políticos mais próximos de você. Honestidade não é qualidade, não é virtude, é pré-requisito. Hoje em dia, há tantas maneiras de conhecer os candidatos, sua história, se já se envolveram em irregularidades, em casos de corrupção. Faça uma pesquisa na internet, em sites confiáveis. Busque também informações sobre os partidos dos candidatos em que você pensa em votar. Que ideologia seguem, o que defendem, de que maneira votaram em questões importantes nos 3 níveis, em municipal, estadual e federal. Não acredite em promessas mirabolantes que não podem ser realizadas. As eleições municipais são muito importantes. Vote com consciência e seja qual for o resultado na apuração, fique de olho nos eleitos. É nosso papel, é dever de cada um de nós manter total atenção a cada passo dos políticos deste país. Meio-dia e 54, eu ia falar 11h54, meio-dia e 54, horário de Brasília. Está terminando a Opinião no Ar. Silvio Navarro, muito obrigado. Amanda Klein, obrigado. Professor, mais uma vez agradeço pela participação. Amanhã a gente está de volta, hein? 11h50, às vezes um pouquinho antes. Hoje foi 11h49. 11h50 é o horário, pode ser um pouquinho antes. Liga a televisão e acompanhe a gente de segunda a sexta-feira. Até amanhã.